Olá, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre modelagem de rampa, tá? Então, para a gente fazer isso, nós vamos abrir um novo projeto, né? Que é aqui modelo novo. Vamos escolher aqui modelo de arquitetura, projeto, ok. E aí, para a gente começar o nosso projeto aqui, eu vou digitar o N, U de uva, né? O N das unidades aqui, U de uva, N de navio. Aí eu tenho aqui, em comprimento, eu vou colocar metros, duas casas decimais. Vou colocar aqui em inclinação também, percentual, duas casas decimais. E vou escolher nessa função aqui de baixo, a segunda opção, que tem a vírgula aqui, ó. Vou dar um OK. Feito isso, agora eu posso pensar em começar aqui a minha modelagem. Para eu começar a minha modelagem, eu preciso também alterar os níveis. Então, aqui em elevações, numa vista leste, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixar o nível 1 0. Então, meu nível 1 é o 0, 0. E o nível 2 eu vou colocar um baixo desnível, porque nós estamos falando de rampa, né? E rampa sempre tem, quando eu penso em rampa para acesso, né, uma pessoa com deficiência, eu tenho que trabalhar dentro da NBR 9050 e vou trabalhar com baixo desnível aqui para não ficar muito complicado. Então, eu vou colocar 60 centímetros aqui, 0,6, que a gente está em metros, para a gente começar a trabalhar. Então, eu tenho um desnível de 0,60 aqui para vencer. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui no nível 1, e aí a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Eu vou pegar em arquitetura a ferramenta que já é pronta, né? Rampa. Vamos ver como que ela funciona. Quando eu pego essa ferramenta rampa, eu tenho algumas opções aqui. Por exemplo, se eu olhar nas minhas propriedades, deixa eu puxar aqui, só para a gente poder compreender. Ó. Quando eu olho aqui nas minhas propriedades, as propriedades da rampa, eu tenho aqui definição do nível base e nível superior. Então, eu sairia do nível 1, chegaria no nível 2, certo? Aqui não fala nada sobre inclinação, ó. Eu posso descer, ele fala apenas de largura, né? E algumas outras informações. Quando eu entro no editar tipo, eu vou ver que tem a espessura, que seria como se fosse uma laje, e eu vou ter aqui embaixo o seguinte, comprimento da inclinação máxima. Ele considera como inclinação máxima que o comprimento é 12 metros. Normalmente, para a gente, quando a gente segue a NBR 9050, normalmente a gente não fala muito do comprimento da inclinação máxima. A gente trabalha mais com a ideia de alturas máximas por segmento. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer bem esse cálculo aqui para não errar. E a inclinação máxima da rampa 12, também é uma coisa que não é real para a gente. Eu vou colocar aqui 5%, que está mais dentro da norma, porque a norma trabalha de 5 a 8,33. Você vai ver que isso aqui não vai fazer muita diferença não, eu vou aplicar. Então, eu teria aqui uma inclinação máxima, que ele teria que obedecer, e dar um OK. Só que quando eu venho aqui, ó, observa, sai do nível 1 e chega no nível 2. Quando eu venho aqui e faço uma rampa, ó, uma rampa reta, ele me deu aqui, ó, se eu usar o DI, ele me deu 3 metros de comprimento. Né? Se eu falar que eu estou trabalhando com 3 metros de comprimento para vencer 60 centímetros, seria mais ou menos assim. Deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente fazer o cálculo. Seria o seguinte, eu pegar o meu desnível 0,60 vezes 100, porque eu trabalho em percentual, né? Igual, dividido pelo comprimento, que seria 3, tudo na mesma unidade. Ó. Observe que eu coloquei 0,60 e agora 3. Me dá um resultado de 20% da declividade. É muito, né? A norma fala que eu tenho que trabalhar de 5 a 8,33. Então, como que eu conseguiria deixar essa rampa adequada? Eu vou zerar aqui, ó, e aí eu vou fazer o raciocínio diferente, ó. Eu vou pegar assim, ó, 0,60, que é o desnível, dividido não, perdão. 0,60 vezes 100 para trabalhar em percentual, igual, dividido pela inclinação. No caso, eu vou fazer com 5. 5% vai dar igual a 12. O que é esse 12? 12 metros de comprimento. 12 metros de comprimento, eu poderia, de repente, aqui fazer 2 segmentos de rampa, né? Um indo com 6 metros para vencer a metade da altura e depois o outro fazendo mais 6 metros, vencendo o restante da altura. Então, o que eu tenho que
fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, se eu olhar aqui no 3D, deixa eu só finalizar pra você ver o que aconteceu, ó. Vamos lá no 3D, ele fez uma rampa. A gente sabe que a inclinação tá muito alta, né? Então, se eu pegar aqui uma vista sul, que é melhor de ver, vou ver de lateral, ó. Ele fez, ó, tá certo, saiu do 0 e chegou no 60. Só que para o comprimento da NBR 9050, não daria certo, né? Estaria errado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas alterações nessa rampa. Eu vou selecionar, vou digitar o croquis. Aqui, ó, onde tá 3, eu vou colocar ela com 6. Vou puxar essa linha aqui, que define a inclinação. Peraí que deu errado. Deixa eu colocar aqui 6. Puxar essa linha aqui até o... Eita, peraí que ela tá me prendendo. 6. Vou puxar até lá. Isso, 6 metros. Ok. Tenho 6 metros. Aí, eu vou colocar aqui, ó, que ela vai vencer. Do nível 1, ela vai sair no 0. E no nível 2, ela não vai chegar até o nível 2. Eu vou manter nível 1 e eu vou falar que ela vai ter um deslocamento de 30, ó. Então, as duas estão em relação ao nível 1, porém, a outra aqui chegou só à metade da altura a partir do nível 1. E vou dar um OK. Vou lá no 3D para ver o que aconteceu e vou olhar na vista sul também, ó. Olha lá, ela saiu do 0 e parou aqui na metade da altura, certo? Agora eu posso vir aqui, ó, novamente no nível 1, e vou fazer um outro segmento agora indo para lá, ó. Então, observa, arquitetura, rampa, ferramenta rampa. Vou desenhar aqui uma outra rampa aqui do lado. Ó, ela faz sempre com 3, porque é o jeito que ela faz. Então, eu vou colocar aqui 6 e vou levar esse ponto até lá no final. E agora, o que vai acontecer? Essa outra rampa aqui, na verdade, ela vai sair de 0,30 do nível 1 e vou manter aqui. Posso colocar o nível 2, porque o nível 2 está a 60. Nível 1 com deslocamento, nível 2 a 60. Então, eu aplico. Vou finalizar. Vamos ver o que aconteceu. Ó, observa. Uma saiu do 0, a outra saiu do 0,30 e chegou no 60. Vamos na vista sul para ver melhor. Ó. Certinho, ó. Saí do 0, alcancei aqui a metade da altura, né? Então, se eu pegar aqui, não sei se ele vai medir, ó, DI, medir com DI, 0,30, saiu do 0,30 e chegou aqui no 0,60. Então, tá certinho. Fiz 2 segmentos de rampa, só que agora, né, lembrando o cálculo que a gente fez, 12 metros de rampa, para esse desnível vai dar 5% de declividade. Então, tá certo. Falta quem aqui? Falta um patamar aqui para essa mudança aqui de direção, né? Então, eu posso vir aqui, pegar a ferramenta piso normal, piso, só que o piso não pode ficar no nível 1, ele vai ficar na altura do patamar, que é 0,30. Vou dar um OK. Vou pegar a ferramenta retângulo, eu acho que esse guarda-corpo ele pega no meio. E esse que vem default, né? Depois a gente arruma isso aí. Ele tem que ter aqui, se não me engano, ela fez com 1 metro. A gente acabou não alterando a medida da largura, mas eu precisaria ter de patamar pelo menos 1,20, né? Deixa eu ver aqui, ficou 1,18. Deixa eu alterar aqui, 1,20. 1,20. Muito bem. Fiz aqui o patamar, lembrando que ele tá no nível 1 com deslocamento, né? Vou colocar num 3D para você ver, vou fechar. Olha lá, ele fez o piso a 0,30, né? Na altura que eu preciso aqui, no meio do patamar, né? Então, vamos ver aqui como que ficou isso aqui, ó, na vista sul. Olha lá, ó. Certinho na altura que eu preciso, ó, para começar a minha rampa e a outra finalizar. Parece que essa rampa tá um pouquinho maior, né? Vamos ver aqui. Ela ficou com uma medida um pouco maior. Aí, eu vou fazer por aqui, ó. Pegar aqui, editar croquis. E vou mexer... Ah, não, tá certinho, 6 metros. Só tinha ficado um pouquinho maior. Por isso que tava dando aquela diferença, né? Então, olha lá. Temos aí os nossos 2 segmentos de rampa, como a gente quer. O que vai acontecer nesse pedaço aqui, ó, que tá sem guarda-corpo? É só eu vir e desenhar, ó. Então, eu vou vir aqui no nível 1, vou pegar a ferramenta arquitetura guarda-corpo, só que eu vou escolher esse aqui, ó, caminho do croquis. No caminho do croquis, eu posso vir aqui escolher
ferramenta selecionar linha, e é interessante que eu tenho um deslocamento, inclusive eu tenho que arrumar isso daqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, 0,05 e desenhar aqui para dentro, ó, para dentro do piso, que é o ideal, né? E observa que ele não pode ficar no zero, ele tem que ficar 0,30, porque tem que estar na altura do patamar. Aplicar, eu vou no 3D e finalizar para você ver. Ah lá, ele fez o guarda-corpo na parte que está reta. Observa que ele não está alinhado, ó. Isso aqui depois, com mais cuidado, você pode arrumar, tá? Deixa eu só pedir para a subjacência aqui ver o segundo. Na planta de piso, subjacência, eu vou pedir para ele ver o nível 2. Aí eu fico vendo aqui, ó, o guarda-corpo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse texto daqui. Eu posso depois vir e arrumar isso daqui, tá? Com paciência, né? Alinhar esse guarda-corpo mais pra cá, ó. Assim como eu posso fazer com esse também, ó. Fica melhor, né? É mais interessante que ele esteja sobre, né, o piso e não na borda do piso, né? Então aí, observa, tenho aí com a ferramenta rampa, né, uma rampa aqui adequada, com 2 segmentos, seguindo a NBR 9050. Enfim, para trabalhar com rampa, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a ferramenta rampa, então, e eu posso também trabalhar com piso. Só que com o piso, mais interessante ainda, seria eu mostrar para você como que eu faço, por exemplo, imagine que eu tenho uma rampa num acesso de um terreno onde eu preciso transformar o terreno e fazer com que ele siga a minha rampa. Como que eu poderia fazer isso? No 2023, que é o que a gente está trabalhando, eu teria que trabalhar com a ferramenta plataforma ao invés de piso. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Antes da gente começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no navegador de projeto, pegar aqui uma vista de planta de piso de terreno e vou modelar aqui, deixa eu só pegar aqui primeiro massa terreno, vou pegar aqui linha de divisa, criar ou desenhar, só para eu ter um terreno desenhado aqui, para você compreender, ó. Deixa eu desenhar um terreno aqui qualquer. Desenhei uma linha de divisa primeiro, tá? A partir da linha de divisa, eu vou vir aqui de novo em massa terreno, vou criar uma superfície topográfica toda com os níveis zeros, ó. Então, ó, colocar ponto, zero de elevação. Vou desenhar um terreno qualquer aqui, ó. E vou fechar. Vou no 3D, vou colocar aqui como uma realista, só para você ver. Então, eu tenho lá o meu terreno, observa. A rampa, ela tá tipo flutuante, né? Se eu botar aqui numa vista sul, o terreno tá lá embaixo, o terreno tá lá, e eu tenho aqui ela flutuando. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou vir no nível 1, e aí ao invés de eu pegar a ferramenta rampa, aqui em arquitetura, não vou pegar a ferramenta rampa, eu vou vir aqui em massa e terreno, e vou pegar uma plataforma de construção. E vou fazer exatamente aqui com a ferramenta retângulo, o que eu já tinha feito antes, ó. Que é uma rampa de 1 metro, vamos supor, 1,20 m por 6. Só que nessa rampa eu vou aplicar uma seta de inclinação, daqui até aqui. A seta de inclinação, ela funciona da seguinte forma. Aqui é o ponto final dela, e aqui, mentira, ao contrário, aqui é o inicial e aqui é o final. Considerando aqui o inicial e aqui o final, eu vou fazer o seguinte raciocínio, ó. Qual que é o nível na extremidade final, que seria aqui, ó? Vai ser a partir daqui, ó, a partir daqui do nível 1, vai ser 0, certo? E aqui, e a inicial, que é esse ponto aqui, a partir do nível 1, vai ser 0,30. Então, observa, vou sair do zero. Quem é o zero? Final, que é aqui. E aqui vai estar 0,30. Vou colocar no 3D para você ver, ó. Olha lá, tô modelando lá a rampa, ó. Vou fechar. A questão é que ela tá muito grossa, ó. Vou abrir, segurar aqui, selecionei a plataforma, deixa eu só alterar a espessura aqui no editar, para ficar igual a outra, para você conseguir ver a diferença, ó. Deixa eu colocar 0,15, aplicar, ok. Pronto, agora eu tenho uma rampa feita com a plataforma, ó, com a mesma espessura da rampa de lá, só que você vai notar o seguinte, ela puxa, ó, como se fosse aterrar o terreno, ó, junto com a rampa que foi feita.
Com isso, eu posso fazer o outro lado também, ó. Vou lá, arquitetura não, massa e terreno, plataforma de construção. Vou desenhar aqui do outro lado o outro segmento. Olha lá. E vou aplicar uma seta de inclinação, daqui para cá. E aí eu tenho que fazer o mesmo raciocínio. Eu vou fazer tudo em relação ao nível 1, que fica mais fácil você raciocinar, ó, tanto o final quanto o inicial. Então, onde que é o inicial? O inicial é aqui. No inicial, eu tenho que ter 0,60, que é onde eu quero chegar, lá na altura máxima. E aqui no nível, aqui onde é o final, que ela considera final, sempre isso aqui é o inicial, esse aqui é o final. Onde tem a seta, o final da seta, para o Revit é o inicial. E aqui o final. Aqui, tá certo, começa 0,30 a partir do nível 1, tá certinho. Feito isso, eu posso vir aqui e finalizar. Aí observa que ele vai seguir junto, ó. Começou lá, seguiu junto aqui em relação, o terreno veio junto com a rampa, ó. O que tá faltando lá? O patamar. Na onde tá o patamar, que é aqui, ó, eu vou fazer em massa terreno, uma plataforma nivelada. Então, eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou fazer aqui uma plataforma nivelada. Você tem que ajustar aqui, que essa rampa não ficou certinha, não. Vamos colocar aqui 1 metro? Não, vamos fazer um pouquinho maior. 1,20 pelo menos, né? E aqui eu vou fazer assim, ó, daqui até aqui. Isso. Muito bem. Desenhei ela nivelada, só que nivelada em que altura? 0,30 em relação ao nível 1. Apliquei, fechei, vou lá no 3D para ver como ficou. Então, olha lá. Criei o meu patamar alinhado com o meu terreno vindo aqui, acompanhando, né, a minha rampa conforme eu for fazendo. Então, por exemplo, você está num acesso de uma edificação e você precisa que o terreno acompanhe, né, o seu projeto, então você pode fazer pela plataforma. O que vai acontecer aqui? Qual que é o problema disso aqui? O problema é o seguinte. Isso no 2023, nos mais avançados, eles já conseguiram consertar algumas questões em relação a isso. Se eu quiser aplicar aqui um guarda-corpo, eu vou conseguir aplicar só nessa parte do patamar, quer ver? Se eu vim aqui em arquitetura, guarda-corpo, e escolher, por exemplo, caminho do croquis, vou pegar uma ferramenta de desenhar aqui, 0,05, e colocar aqui, ó, na parte reta, com deslocamento de 0,30, ele vai desenhar lá, ó, desenhou, certo? Só que quando eu vou fazer na parte que não é nivelada, aqui, por exemplo, ó, eu vou vir aqui guarda-corpo, caminho do croquis, e eu vim aqui desenhar, ele vai colocar, deixa eu colocar aqui um deslocamento, 0,05, aqui, por exemplo, quero colocar o guarda-corpo aqui. Quando eu finalizo, ele vai ficar nivelado na altura que eu coloquei, certo? Se eu pedir, tô com ele selecionado, se eu pedir para selecionar novo hospedeiro e selecionar, por exemplo, a rampa lá, ó, aqui, ó, vim aqui selecionar a rampa, ele não leva, né? Então, por exemplo, vem aqui, ó, vou de novo, ó, seleciono, deixa eu colocar numa visão melhor. Seleciono o guarda-corpo que eu criei. Escolho aqui, selecionar novo hospedeiro e peço para ele seguir, ó, ele nem seleciona, ó, tá vendo? Ele não pega a rampa, ó, ele não aceita a rampa, né? E quando eu tento, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, poderia testar assim, ó, guarda-corpo, colocar na escada ou na rampa, ele não pega também, ó, né? Diferente, por exemplo, quando eu tô numa rampa propriamente, né? Se eu, por exemplo, quando eu tiro, apaga esse guarda-corpo, e peço para ele colocar guarda-corpo, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar guarda-corpo. Com a ferramenta rampa, ele aceita, ó, coloca, tá vendo? Então, a plataforma tem esse problema, eu não consigo colocar guarda-corpo nessa versão. A não ser, né, que eu estivesse fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, observa, agora eu vou fazer isso aqui, mas não vou fazer tudo não, vou fazer só um piso para você observar. A partir da ferramenta piso, lembra, esse aqui eu fiz a partir da ferramenta plataforma. Por quê? Porque a plataforma
faz com que o terreno siga, né, a terra aqui, né, o piso, né, que seria um piso feito a partir da plataforma. Só que eu vou usar agora aqui a ferramenta piso, só para você ver a diferença. Ó. Na ferramenta piso, quando eu venho aqui e faço a mesma coisa, vamos dizer que eu fosse fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, 6 metros por 1,20. E vou aplicar aqui, ó, uma seta de inclinação, só que eu vou fazer aqui, ó, as duas vão sair aqui do nível 1, e vai ser qual o raciocínio? Final, que é aqui, vai estar 0,30. E vou fazer o contrário, né? Aqui onde é o final, eu vou colocar ele em 0. E aqui onde é o inicial, eu vou colocar a partir do nível 1, 0,30. E vou aplicar. E vou fechar. Vou lá no 3D. Olha lá, fez o mesmo piso, ó. Esse mesmo piso aqui foi feito lá, tá? Então, observa. Esse mesmo piso igual lá. Só o material que tá diferente. E agora, eu quero aplicar um guarda-corpo. Então, vem aqui, guarda-corpo, caminho do croquis, vem aqui na ferramenta desenhar, vou usar um deslocamento aqui, 0,015, e vou colocar aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Desenhei com um deslocamento de base, tanto faz, e vou fechar. Observa que eu vou lá no 3D. Ele tá desenhado lá, ó, não seguiu, tá vendo? Só que quando eu faço o seguinte, seleciono o guarda-corpo e peço para selecionar um novo hospedeiro, ele alinhou, só que com aquele deslocamento, ó. É só eu vir aqui e tirar o deslocamento, vamos lá. Colocar aqui em 0,00. Aí você vai ver que ele seguiu, ó, ele aceitou acompanhar o hospedeiro, diferente da rampa feita com plataforma. Então, temos aí as várias possibilidades de trabalhar com a ferramenta rampa, você vai ter que escolher que melhor vai se adequar, né, ao seu trabalho. Isso falando aqui no Revit 2023, né, que é o que a gente está trabalhando. Então, até mais. Grande abraço.